Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. Hoje a gente vai voltar a analisar um filme, né? O último que eu analisei foi o Blade Runner 2049. E agora a gente vai falar sobre Malévola, que é um filme da Disney já tem alguns anos, tá para sair o 2, tá? Esse aqui deixar claro que eu tô falando do primeiro filme do Malévola. Bem, a história da Malévola se baseia naquele conto de fadas muito conhecido da Bela Adormecida. E sobre esse conto, o mais conhecido é a versão dos Irmãos Grimm, publicada em 1812. Mas ela já é baseada em coisa muito mais antiga do italiano Giambattista Basile e outros, tá? Então, eu vou deixar isso melhor explicado aqui no artigo que vai estar linkado aqui embaixo, porque senão, se eu for explicar muito sobre o conto original, o vídeo vai ficar ainda mais longo, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo. E só para deixar claro que eu vou abordar esse filme da Disney do ponto de vista iniciático, porque os contos de fadas, todos eles geralmente são iniciáticos, envolvem uma mitologia mais profunda, como a gente vai descobrir ao longo aqui da análise. Se você não acredita, fica aí comigo que você vai perceber que os roteiristas desse filme, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, souberam trazer muito dessa parte iniciática do conto da Bela Adormecida. Já volto. A Fada Criança. No início do filme, a gente vê uma fada malévola muito diferente da bruxa má que aparece de repente nos contos antigos. De cara, já fica óbvio que a história está atrás de explicar os acontecimentos ocorridos muito antes do início dos contos. Aqui vemos uma menina inocente, brincalhona, que gosta de voar pelas terras das fadas, brincar de guerra de lama com os duendes e, de vez em quando, subir ao alto do céu para tomar um banho de sol. Isso aqui é muito importante porque ela tinha asas e ela subia no céu e observava o sol, tomava um banho de sol, depois retornava. Guardem isso. Alguns desavisados podem achar que os seus enormes chifres, porque ela tinha chifres enormes por si só, faziam dela um ser maléfico, né? Mas é preciso estar atento para o fato de que nas mitologias antigas e pagãs, os chifres estavam associados à sabedoria, né? Foi depois o cristianismo que meio que demonizou essa ideia, mas os chifres originalmente eles estavam associados à sabedoria. Por isso que aqueles deuses antigos como Cernunnos e outros, eles têm os chifres porque eles são sábios, não porque eles são maus, tá? Então, em todo caso, a gente não poderia dizer que ela já era alguém sábia, né, nessa época, porque ela era muito jovem e ela acaba encontrando um garoto larápio, um ladrãozinho, que havia adentrado a Floresta Encantada em busca de pedras preciosas. Mas ela ainda tinha um bom coração, consegue convencer ele de que ele havia roubado e eventualmente se afeiçoou a ele, ou seja, ela consegue convencer ele de devolver o que ele havia roubado da floresta. E a princípio a amizade dos dois é pura e verdadeira, mas eventualmente o mundo externo acaba seduzindo mais ao larápio do que a sua amiga fada, e ele abandona essa amizade. Com o tempo a gente fica sabendo que no mundo externo da Floresta da Fada, né, da Floresta da Malévola, também existe um rei bem velho que não se conforma com o fato de não poder conquistar essa terra das fadas, essa floresta. E durante o filme, este rei eventualmente perde uma batalha para uma Malévola crescida e jura se vingar, ou seja, durante o filme mostra que ele tenta invadir a terra da Malévola e não consegue e jura vingança. Mas até mesmo crescida, Malévola não parece dar conta da maldade que existe no mundo externo, no mundo para além da floresta dela. Essa parte do filme tem algum paralelo com o mito do Éden, né? Que é assim como ele se reflete nossa época infantil. Então, assim como Adão e Eva, as crianças são naturalmente boas, simplesmente pelo fato de não haverem ainda conhecido o mal. Uma vez comida maçã, uma vez atingida a adolescência e principalmente o despertar da sexualidade, todos passamos a conhecer tanto o bem quanto o mal. E todos passamos a efetivamente fazer nossas próprias escolhas internas sobre qual o caminho a seguir. E eu acredito que o restante do filme fala essencialmente sobre isso, sobre as escolhas que a Malévola faz depois que ela vem a perder a inocência. Isso vai ficar muito mais claro a seguir. A inocência perdida. No decorrer do filme, o velho rei decreta: aquele que matar Malévola será o herdeiro do meu trono. E aqui vemos um garoto larápio já crescido também, que se torna um réu serviçal do rei, porém ainda muito ambicioso, e ele elabora um plano ardiloso. Ele acaba retornando à Floresta das Fadas e mesmo após tantos anos sem ver Malévola, ela acaba voando ao seu encontro ao ouvir os seus chamados por ela. E ele acaba seduzindo a Malévola e diz querer reatar aquela amizade antiga.
E a Malévola, que ainda é só uma criança crescida, basicamente, aceita prontamente, né, sem nem pestanejar. E aí transcorre a cena mais impactante do filme, que pra mim é uma analogia óbvia a um estupro, uma violência sexual, mas porque é um filme para crianças, transcorre de uma maneira inteiramente simbólica, tá? Então o larápio dá um sonífero para Malévola, bebê, enquanto ela está dormindo de bruços na relva, né, com as costas, com a barriga para baixo, ele pega uma faca e vai esfaqueá-la. Só que no último momento ele reluta, né, porque talvez ainda tenha dentro dele um pouquinho daquele amor verdadeiro que ele tinha por ela. Só que mesmo assim ele vai e arranca as asas dela para levar ao velho rei como uma prova do seu assassinato. Isso é muito simbólico, porque ao acordar sem as suas asas e sem o suposto amigo, né, Malévola prontamente compreende o que ocorreu e grita de tristeza. E fica muito claro que é uma tristeza profunda, porque ela sente que ao perceber que não foi somente ludibriada pelo seu amigo, entre aspas, mas que também foi profundamente violentada por ele. E aí que tá, porque sem as asas, ela não poderia escapar da floresta, do mundo, assim, né, o mundo mais terreno, e observar o sol, estar próxima do sol. Então ela caiu definitivamente do Éden, caiu do céu, né? E aí a história do filme é, será que ela vai conseguir retornar, né, a essa época em que ela ainda tinha essas asas, né? Isso a gente vai ver na análise agora. A terrível maldição. Então passam-se mais alguns anos, né, e o garoto acaba realmente se tornando rei, ou seja, aquele larápio realmente acaba se tornando o herdeiro do rei e o rei. E agora eu vou chamar ele de Rei Larápio, então, para ficar mais fácil de entender. E ele se casa com alguma princesa que não tem muita importância no contexto da história e acaba tendo uma filha. E é precisamente na festa do batizado da filha dele, que se chama Aurora, a filha dele, que aparece Malévola, e a gente finalmente chega ao início dos contos originais, né, que é quando ela chega e proclama uma maldição ali para a filha do cara. E Malévola, que não havia sido convidada para a celebração, vai até lá por conta do ódio que nutriu por anos em seu coração, né, a tristeza não devidamente tratada, pelo rei Larápio, né? Então ela chega lá, ela profere uma terrível maldição que não poderia ser quebrada por nenhum poder do mundo. A princípio, seu intuito era fazer Malévola dormir para sempre após completar 16 anos, ao espetar seu dedo na ponta de um fuso de tear. Porém, como o rei Larápio suplica de joelhos, ela suaviza a maldição e diz: mas se alguém lhe der um beijo de amor verdadeiro, ela acordará. Então ela vira a Bela Adormecida, né, no conto original e aqui também. Ocorre que naquela altura, nem Malévola, nem o rei acreditavam que o amor verdadeiro ainda existia, né? E já não acreditavam mais. Então ela, de certa forma, ela se torna ainda mais cruel, porque ela dá um jeito de resolver a situação, só que é um jeito que ela mesma não acredita que exista, e nem o rei Larápio, né? Então, como o cara fica muito preocupado com essa maldição, a filha dele, a Aurora, é então levada para a floresta para ser criada por tias fadas, né, pequenas fadinhas, assim, num casebre meio floresta, e o rei vai ficando cada vez mais paranoico, né, com essa situação, né? Ele vai antecipando, poxa, quando ela fizer 16 não vai acontecer isso, ele começa a esconder todos os teares do reino para isso não acontecer e tudo mais, né, para a maldição não se cumprir. E no início da criação de Aurora, já no meio da floresta, a gente se surpreende ao perceber que Malévola, apesar de odiar profundamente, acaba por cuidar para que não lhe falte alimentação e envia o seu corvo serviçal para auxiliar no possível, onde as tia-fadas, que não tinham lá muita experiência de cuidar de bebês humanos, falhavam. Então, na verdade, ela tinha um ódio ali pela menina, mas acaba cuidando dela. Então, a gente vê que o ódio e o amor ali estão meio mesclados, né? Daqui a pouco a gente vai entender por que Malévola cuida de Aurora. Tá, já voltamos. Face a face. Bem, o período que a Aurora cresce no meio da Floresta Encantada, sendo cuidada de forma oculta por Malévola e o seu corvo fiel, na minha opinião, é o ponto alto do filme, tá? E ela chega a se encontrar quando a Aurora ainda é criança. Mas é na cena que ela se revela, ainda que de forma relutante para a Aurora, que chegamos a um dos grandes momentos da história. Malévola está escondida nas sombras dentre as árvores, enquanto a Aurora, né, já crescida, já adolescente, já com quase 16 anos, está sob a luz que penetra mesmo naquele canto sombrio da floresta. Lembramos que aqui a floresta vai se tornando sombria na medida em que Malévola, sem as suas asas e nutrindo seu ódio pelo rei Larápio, vai se tornando mais e mais reclusa. Ou seja, no início da história, né, até tinha esquecido de falar, a floresta estava bem mais bonitinha. Quando Malévola vai ficando cada vez mais ódio, né, após perder as asas dela e nutrir esse ódio pelo rei Larápio, a própria floresta reflete isso, como se fosse parte dela. A gente vai ver que de certa forma é mesmo, né?
A única coisa que impede que Malévola se torne definitivamente a bruxa má da história e deixe de ser uma fada é justamente a presença de Aurora na floresta dela, crescendo lá, uma criança pura crescendo lá. E ela a chama de peste, mas mesmo assim nutre por ela uma afeição crescente e verdadeira. Nesse encontro entre as duas, Malévola supõe que seria a Aurora que teria medo dela, mas é a Aurora quem indaga se Malévola tinha receio em se revelar, né? Porque ela está meio escondida ali, né? Na verdade, é interessante porque Malévola, que seria a bruxa má, ela que está com medo da menina, entendeu? De se revelar realmente para ela. E a própria Aurora fala, você está com receio de se revelar? Em seguida diz, eu sei quem é você. Você é a sombra que sempre esteve por perto cuidando de mim. Você é a minha fada madrinha. E para a gente compreender a profundidade desse encontro, vale citar o que dizia Joseph Campbell, que é um grande estudioso de mitologia do século passado. Então, palavras de Joseph Campbell. Há uma velha história que ainda é válida, a história da busca espiritual, que serve para encontrar aquela coisa interior que você basicamente é. Todos os símbolos da mitologia se referem a você. Você enfrentou o seu monstro interior? Você renasceu? Você morreu para a sua natureza animal e voltou à vida como uma encarnação humana? Ou seja, sobre esse ponto de vista de Campbell, né, de uma análise mais profunda das mitologias, a gente pode notar que a Aurora assume um papel duplo na história. Enquanto numa camada mais superficial ela continua sendo a Bela Adormecida, numa camada mais profunda da releitura do mito, ela é a própria Malévola. Ou melhor, ela é a essência mais pura, a alma de fada de Malévola, enquanto que a bruxa má é a sombra ressentida, a carcaça do ego que se afundou no ódio ao mundo que a violentou. E por que Malévola tinha ao mesmo tempo tanto amor e tanta raiva de Aurora, tanto ódio e tanto medo? Para compreender, nada melhor do que ouvir as palavras do grande Alan Moore, ocultista e roteirista de quadrinhos britânico. Muitos dos magos, como eu, entendem que a tradição mágica ocidental é a busca do eu com E maiúsculo. Esse conhecimento vem da grande obra do ouro que os grandes alquimistas buscavam, a busca da vontade, da alma, a coisa que temos dentro que está por trás do intelecto, do corpo e dos sonhos. Nosso dínamo interior, se preferir assim. Agora, esta é particularmente a coisa mais importante que podemos obter, o conhecimento do verdadeiro eu com E maiúsculo. Assim, parece haver uma quantidade assustadora de pessoas que não apenas têm urgência por ignorar o seu eu, mas também parecem ter a urgência de obliterarem-se a si próprios. E isso é horrível, mas ao menos você pode entender o desejo de simplesmente desaparecer com essa consciência, porque é muita responsabilidade realmente possuir tal coisa como uma alma, algo tão precioso como a Aurora. É uma grande responsabilidade você ainda possuir uma Aurora que tem que ser cuidada. O que acontece se a quebra? O que acontece se a perde? Não seria melhor anestesiá-la, acalmá-la, destruí-la, para não viver com a dor de lutar por ela e tentar mantê-la pura? E é claro que isso explica muito bem todo o medo que Malévola tinha de encarar sua alma, sua Aurora, face a face. Mas este é o tortuoso caminho que todos nós temos de percorrer, sejam fadas, duendes ou seres humanos, pois é somente a nos reconciliarmos com nossa essência mais íntima que poderemos enfim transformar o mundo, primeiro dentro de nós e em seguida lá fora. O misterioso amor verdadeiro. Bem, agora vamos dar uma avançadinha na história. Eventualmente a Aurora descobre que o rei Larápio era realmente o pai dela, e mesmo ele tendo escondido todos os teares do reino no local lá, ela acaba indo até o reino e acaba sem querer, né, uma coisa meio inevitável, como é muito comum nos contos de fadas, ela acaba realmente se espetando ali com o pé num desses teares e entra naquele sono profundo que só pode ser desperto pelo beijo do amor verdadeiro. Enquanto isso, tem um candidato a príncipe encantado que passa pela floresta, e a Malévola tenta ajudar esse cara a chegar lá, tá? Então, pouco antes de entrarem no castelo, Malévola sente que a maldição profetizada havia já se consumado. A Aurora havia encontrado todos os teares do reino escondidos no calabouço do castelo, e quase que hipnotizada pela maldição, ela acaba sucumbindo ali e ela está realmente no sono da Bela Adormecida já. Então chegamos a outra grandiosa cena do filme. Malévola consegue adentrar sorrateira com o Corvo e o tal do príncipe nos aposentos onde se encontra a Bela Adormecida já no seu sono sepulcral. E a seguir, Malévola e o Corvo se escondem num canto, e ela desfaz o serviço permitindo que o jovem acordasse bem na frente ao leito de Aurora. Ou seja, ela tinha, na verdade, trazido o tal do príncipe já adormecido. Então ela entra com ele lá, e assim que ela está lá dentro, ela faz o cara acordar já na frente da Bela Adormecida.
No entanto, o príncipe muito sabiamente se pergunta se não seria errado beijar uma jovem em seu sono. Isso é bem interessante, né? Mas uma das tias fadas que cuidavam da Bela Adormecida diz algo como: vai, pode beijar. E aí o cavaleiro arrisca o seu beijo de amor verdadeiro e não acontece absolutamente nada, que é muito interessante porque aqui já quebra com a história original. Então, a Malévola aparece muito chateada, faz o cara dormir novamente e lamenta profundamente que a sua maldição realmente não pode ser desfeita, visto que, como ela imaginava, não existe o amor verdadeiro. Então ela dá um beijo na testa de Aurora, a Bela Adormecida, e quando já se preparava para ir embora, a Aurora desperta e diz: oi, fada madrinha! E quão misterioso é, afinal, o amor verdadeiro. Não é algo que pode surgir do nada, de um encontro casual entre dois jovens, né? Por mais puros que eles sejam. Não é algo que surge à primeira vista, mas algo que pulsa e pulsa em nosso interior mais íntimo, nos recônditos da eternidade. Ou seja, não é algo que poderia surgir só porque o cara é candidato ao príncipe encantado, ou cavaleiro, sei lá. Ele não ia nutrir um amor verdadeiro só porque ele estava a fim de acordar a menina, entendeu? O amor não surge assim tão rapidamente, tão instantaneamente. No entanto, reencontrar o amor verdadeiro, né? Porque na verdade o amor verdadeiro é da própria Malévola com a Aurora, e num sentido mais profundo, ela é da própria Malévola com ela mesma, né? Com a sua parte mais pura. E esse reencontro com esse amor verdadeiro faz com que Malévola se reconcilie com a sua alma e com o seu passado e deixe definitivamente de ser a bruxa má para voltar a ser a fada. Agora não mais uma fada inocente e inexperiente, mas uma fada que viu o quão grosseiro pode ser o mundo fora de sua floresta encantada, que ainda assim consegue manter a conexão com a sua essência eterna. O retorno das asas. Bem, já mais para o final do filme, né, a gente percebe que elas tentam fugir do castelo sem serem vistas, e aí a Malévola pega numa armadilha com uma rede de ferro, né, que o contato com o ferro fere gravemente as fadas, né, segundo os contos. Então ela precisa combater o Rei Larápio e seus guardas meio já, né, enfraquecida. E a batalha vai muito mal para ela, mas é então que a Aurora, que tinha fugido da tal batalha, acaba encontrando as asas trancafiadas de Malévola, que tinham sido arrancadas e estavam trancadas lá no reino. E ela derruba a caixa de vidro onde elas estavam, e as asas vão sozinhas, né, voando de encontro à Malévola e se unem novamente ao seu corpo. E a essa altura já deve ter ficado clara a simbologia de toda a cena. As asas retornam quando Malévola consegue se reconciliar com a sua essência e transformar o seu ódio novamente em amor pelo mundo. Mas ainda faltava o tal do Rei Larápio. Ao tentar fugir voando, o antigo amigo de Malévola, o Rei Larápio, consegue se engalfinhar em suas pernas com o auxílio de uma arma de corrente e os dois acabam lutando no topo de uma das torres do castelo. Em dado momento, Malévola poderia ter enforcado até a morte, né? Mas ela desiste e diz: acabou. Ou seja, ali, ela não sei se ela tinha perdoado ele, né? Porque não sei se ela queria mais conviver com ele, mas ela não tinha mais aquele ódio profundo que ela não teria por ele, nem queria mais assassiná-lo. Então ela diz: acabou, aqui, para por aqui. E de fato, havia acabado o ódio, de certa forma ela já tinha perdoado, mas infelizmente não foi a mesma conclusão do Rei Larápio. Ele tenta atingi-la por trás quando ela já tinha desistido de atacar ele e acaba se tropeçando, caindo da torre e morrendo. Depois, no final do filme, a gente fica sabendo que a Aurora e o jovem cavaleiro, o tal do príncipe encantado, iriam se casar, e a floresta encantada estava voltando a ser como antes, na infância de Malévola, e assim todos viveram felizes para sempre. Então, só para encerrar, Joseph Campbell, né, dizia que o mito é algo que não existe, mas que existe sempre. Ou seja, os mitos são os fatos da alma e da mente humana encenados no mundo externo. Por isso são atemporais, pois os assuntos da alma residem na eternidade. Embora não existam na realidade mundana, existem na realidade da imaginação. A única forma de viver feliz para sempre é neste caminho que leva a nossa essência mais íntima, a nossa aurora. Ou seja, você só vai estar na felicidade perene, no contentamento perene com a vida, quando você está reconciliado com a sua aurora, com a sua parte essencial, tá? Um beijo e até a próxima.